Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e dando continuidade à nossa série de entrevistas para conhecer os poderes no Brasil, os poderes judiciário, executivo e legislativo, hoje vamos entender um pouco sobre como funcionam as assembleias, seja estadual ou federal. Para isso estamos aqui com a convidada, a deputada estadual Linda Brasil. Deputada, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, muito obrigada pelo convite, Marco, e todos os telespectadores aí do programa Bem Temperado. Fico muito feliz pela oportunidade. Eu vou apresentar a nossa convidada, Linda Brasil Azevedo Santos, sergipana natural de Santa Rosa de Lima, para quem não conhece, cidade no interior, graduada em letras, português e francês. Eu tentei falar francês semana passada, viu? Pela Universidade Federal de Sergipe. Foi vereadora pela Câmara Municipal de Aracaju e hoje ocupa a vaga de deputada estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe. Política, ativista transfeminina e pelos direitos humanos. Deputada, estamos hoje conhecendo um pouco sobre o cargo de legislação na parte de deputados, as assembleias, para que a população entenda um pouco sobre esse trabalho do parlamentar, suas particularidades, o dia a dia. Mas para começar a nossa entrevista, eu queria te perguntar, sendo sincera, é mais fácil aprovar um projeto de lei ou formar um grupo de família no WhatsApp que não tenha briga? É muito difícil, né? Os processos, há uma burocracia na tramitação, há muita dificuldade. Mas eu prefiro estar ali na luta cotidiana da Casa Legislativa, trabalhando, né, para criar políticas públicas. Esse que é o objetivo já administrar do a família parlamentar. É mais difícil, eu que sei bem como é grupo de família, de WhatsApp. Sim. Aí manda mensagens 4 horas da manhã. Tem um administrador sofre. Eu vou falar um pouco da sua formação em educação, né? Letras, português e francês pela universidade. Como foi o que te inspirou a ir para essa linha? A gente vai para a medicina. Sim, bom, eu acho a educação tem um papel fundamental, né, na minha formação. Eu fiz letras porque eu gosto muito, né, da língua portuguesa, do francês. Eu morei 5 anos na Itália, tenho mais fluência, né, porque por morar a gente acaba, né, tendo mais facilidade. O francês eu sempre fui apaixonada, eu acho uma das línguas mais lindas que existe. Mas quando eu entrei na universidade, foi um despertar, né? Foi um divisor de água, na verdade, na minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a compreender a importância da participação, da ocupação, principalmente de pessoas, mulheres, pessoas que, infelizmente, por tanta violência, tanta exclusão social, acabam indo para certas áreas, né, por não ter oportunidade. Então, foi na universidade, quando eu entrei em 2013, que eu comecei também a me despertar para a vida política, porque até então eu tinha uma barreira. Não, aquela visão, né? Políticos todos iguais, nada vai mudar, né? E a gente acaba se afastando. E foi lá na Universidade Federal de Sergipe que essa vontade, né, esse desejo de ocupar, não ocupar por ocupar, mas ocupar e tentar fazer a diferença. É isso que eu estou tentando fazer. Legal você falando sobre isso, que um dos focos dessa série é que a gente quer aqui no podcast fazer com que as pessoas entendam a política, participem mais da política, porque viver uma política. Você tem que fazer política em casa, política com a família, política com o vizinho. Marcos, mas existe, não sei, pela forma como a política institucional foi forjada, né, essa barreira, né? Porque, infelizmente, na história, né, não só do Brasil, mas dos países, né, sempre quem ocupou a política é uma elite. E aqui no Brasil foi uma elite coronelista que forjou uma prática política que muitas das vezes acabam não correspondendo àquilo qual é a real atribuição, principalmente de um parlamentar, de uma parlamentar. As pessoas confundem, porque muitas das vezes quem estava historicamente, quem ocupava esses espaços eram pessoas, né, senhores de engenhos, na história da política, até as mulheres não poderiam,
nem votar. Demorou. Imagine se candidatar a ocupar esses espaços. Você falou gostar da língua francesa, do idioma francês, mas legal, talvez, não sei se você já parou para pensar, gostar do idioma francês já estava ali indicando ir para a política, porque a gente tem na França o liberté, égalité e fraternité, a base de que é democracia, a né? base, né, de uma democracia. E é isso que me move estar, né, na política, né, para que a gente possa realmente garantir, né, a nossa democracia e principalmente garantir direito para aquelas pessoas vulnerabilizadas. Marco, acabei sendo empurrada para a prostituição porque eu não, na minha visão, esses certos espaços, academia, política, não era um espaço para mim, né? Uhum. Principalmente por ser uma mulher trans que, historicamente, né, 90% das mulheres trans travestis estão na prostituição. E eu não digo só o meu grupo, né? Tem pessoas que, infelizmente, por esse processo histórico de como foi forjada a política, esse espaço é um espaço que não é meu. Era isso a Uhum. sensação. Tinha certos espaços que eu achava que não era meu. Até, para você ter ideia, até a academia, até a universidade. Eu fui a primeira mulher trans a entrar dentro da universidade. E a partir dali que foi que eu percebi que eu poderia chegar em outros lugares também que sempre me foi negado, né? Como a Uhum. política, porque a partir dessa conscientização, né, da importância da gente lutar, denunciar e principalmente denunciar práticas institucionais, né, como a política que foi forjada, como eu disse, a partir de um coronelismo, de uma visão europeia, colonizadora, eurocentrada, que muitas das vezes não correspondia à realidade e às expectativas de uma população que anseiava, né, por direitos, oportunidade, igualdade, né, real e infelizmente É, ainda não existe. você falando isso, me vem a ideia, essa questão. A gente tem muito falado de democracia, democracia. A democracia, o maior exemplo da boa democracia é quando você tem um parlamento que representa todas as sociedades, né? Exato. Todas as partes que formam a sociedade, né? Infelizmente, Marco, não é essa a realidade. Eu sou a primeira mulher trans, vereadora, deputada. Eu estou falando só isso em questão mais, né, a partir, né, de um viés ligado à questão de orientação sexual e identidade de gênero. Mas a gente vê, né, os parlamentos, Brasil é uma média de 15% de mulheres. Eu digo de mulher, que é uma população, Até né, maior. maior e que hoje está ocupando todos os espaços na sociedade. Somente 15% de mulheres ocupam os parlamentos, né? No executivo, esse percentual é bem menos. Então, isso é um retrato porque a prática política sempre foi forjada, foi sempre ocupada por uma um homem branco, hétero, cis, normativo, que muitas das vezes a prática política que ele sempre realizou não correspondia aos anseios das mulheres, a população negra, né, a população indígena, né, a população LGBT, né, que nunca se sentiu representada. E eu sempre digo nas minhas falas que a gente só vai ter uma real democracia quando tivermos pelo menos uma paridade, uma equidade, né? Uhum. Não só de mulheres, mas dessa diversidade Sim. que é o povo brasileiro. A senhora, como disse, foi vereadora, né? Sim, Foi seu primeiro cargo político, né? sim, E sim. essa experiência, porque eu não sei, eu penso assim, ser vereador é a escola base da Sim, política, né? Porque dependendo da cidade, um município pequeno, você já sim, começa a sim. aprender ali todos os jogos políticos, entender É leis, é É uma onde base, né? começa toda. Foi um desafio muito grande, porque eu entrei na política com uma perspectiva transformadora, né? Eu venho de uma escola política nesse sentido, né? De que nós estamos na política para representar realmente os anseios da população. Só que, infelizmente, como eu disse, a política ela é forjada de uma forma que muitas das vezes
os interesses não só pessoais de cada parlamentar ou do seu agrupamento, seus ideais, sejam mais importantes do que a necessidade, né, da população de um geral. E para mim, meu maior desafio foi isso. As pessoas não sabem quais, já chegando no tema, né, da nossa conversa, quais são as atribuições reais de um parlamentar, seja vereador que a gente está ali, nós somos eleitos para representar o povo. Além de criar as leis, a gente tem como atribuição, né, controlar, fiscalizar, para saber se o poder executivo, aquele que vai executar, está usando o dinheiro público, que é o dinheiro do povo, que é administrado por isso, que também é dito como administração pública, pelo poder executivo. Ele que executa as políticas públicas. E nós, além de legislar, temos de fiscalizar, controlar, para saber se realmente elas estão sendo fiscalizadas. Mas essa prática política que eu disse antes, muitas pessoas confundem. Eu mesmo, quando eu fui eleita, as pessoas vinham a mim: Linda, me dê um emprego, me dê uma carta de recomendação, me dê isso. Por quê? Porque muitas das vezes essas práticas sempre foram naturalizadas justamente para fugir o foco da sua atribuição, que não é. Eu posso Ela é muito mais complexa, eu posso ajudar como qualquer pessoa, mas essa não é a nossa atribuição. Mas, infelizmente, a população foi acostumada, mas eu não culpo ao povo, porque muitas pessoas estão passando fome, estão desempregadas, que precisam, né, às vezes até vender votos, né, como acontece ainda, hoje, né? Infelizmente, né, por isso que eu digo que não há uma democracia real. Aquele que tiver mais poder aquisitivo, né, terá mais chances, já que usa esse poder financeiro para poder ter votos. Então, é muito... E o meu desafio era isso, desconstruir. Eu disse: epa, não, eu não posso dar uma indicação, porque ele... me deu uma indicação para eu trabalhar em uma empresa que presta serviço para trabalho. Ou a prefeitura, né, quando eu era velho. Eu disse: se minha atribuição é fiscalizar, já que essa empresa recebe dinheiro público, né, que é uma empresa terceirizada, né, uma empresa contratada, que tipo de interesse, que tipo de ligação eu tenho? Entendeu? As pessoas sempre veem a figura de um parlamentar não como uma pessoa para lutar para garantir os direitos, mas sim para beneficiar individualmente. Aí ela disse: não, mas eu votei na senhora, em você. Eu disse: independentemente se você tenha votado ou não, eu estou aqui para lutar para que você consiga emprego, Então, sem precisar de uma indicação política. Era isso que eu lhe perguntar. O mais legal seria que o político, nesse momento, percebesse assim: por que essa pessoa está pedindo um emprego? Então, está faltando emprego. O que eu posso fazer para que a gente melhore o geral, para que empregos existam? Sem depender... Entendeu? Por que existe esse... Que aí a pessoa faz: eu vou te arrumar, mas também você vai fazer... ou vender a alma. E não, a gente tem de trabalhar para que as pessoas tenham acesso à educação, à saúde, né? Tem muito, né? Antigamente, mas furar fila, né, de um transplante, ou então de essas coisas individuais. Não, a gente tem de ter, o parlamentar tem ali de cobrar que o Poder Executivo invista mais em condições, invista na empregabilidade, para que a população, em geral, tenha acesso, né, à saúde, à educação, a emprego, a moradia digna, né, acesso à cidade, transporte público, lazer de forma digna, né? A nossa primeira entrevista dessa série foi com o vereador Diego Fortunato. Ele mostrou um pouco a parte da criação da lei, mas ela é uma coisa mais municipal. Sim. Para uma cidade, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Santa Rosa de Lima, sua cidade. Mas aí a senhora é vereadora, aprende um pouco esse jogo político, entender de lei, e se joga para deputada estadual.
um passo, foi levado, ou foi uma coisa muito pessoal? Não, dá para fazer mais, sair de Aracaju e estender. Não, é porque a gente percebeu, né? Eu fui a vereadora mais bem votada em 2020, né? Eu fiquei 2 anos, e como eu percebi que a população tinha um respaldo, né? Teve uma aceitação muito grande, a gente se colocou para que a nossa atuação não tivesse sido só limitada ao município, que pudesse se expandir para o estado todo, porque a atribuição parlamentar praticamente não muda, são as mesmas atribuições, só Só que o o alcance é nível, o maior. alcance é maior. Então, como a gente percebeu que a gente estava fazendo a diferença, que estava tendo respaldo positivo da população, não só aracajuana, mas sergipana, a gente se colocou nesse intuito para poder que, né, esse nosso trabalho pudesse chegar, né, a todo o estado. Eu acho legal isso por um ponto, porque quando a pessoa, no caso, a senhora estava, você estava como vereadora, teoricamente o seu campo de atuação e de visibilidade seria a cidade de Aracaju. Sim. Mas quando consegue alcançar um voto em Poço Redondo, significa que o seu bom trabalho, isso vale para qualquer político. Sim. Olha, eu estou fazendo um bom trabalho porque ele está chegando longe a essa Sim. informação, né? E a população tem que entender que nós, né, no Brasil, não existe, tem países que é regional, né? Que aquele vereador é daquela região. Não, a partir do momento que a gente é eleito, seja ou eleita vereador, a gente está para trabalhar para toda, né, a cidade, para o estado, para todo o estado, né? Não é só porque eu sou de Aracaju que eu vou estar limitei ainda essa, né? Ah, aquele deputado é Daquela região. da minha cidade. Ainda tudo bem, claro, se ele é de lá, por Eu ele chamo de colégio tá ali. eleitoral. Mas a partir do momento a gente é a mesma visão em relação a se votou em você ou não. As pessoas sempre que chegam para mim para, né, querer alguma coisa, eu votei assim, muito obrigada, agradecida, mas independentemente de votar, eu estarei, né, cobrando, né, do Estado, isso que é minha função, atribuição, para que o problema da senhora seja resolvido. A gente sempre recebe muitas denúncias, né, referente à saúde pública, e eu, como parlamentar, tenho algumas demandas que a gente pode transformar em leis, projetos de lei, criar projeto de leis, outras através de indicação, que é indicar que o governo do estado sugerir com uma indicação que o governo do estado resolva aquela situação, seja falta de água, a gente sempre recebe muito que está dando. Aí a gente faz a indicação, ofícios solicitando informação, que é outra atribuição nossa, de fiscalizar. E para a gente fiscalizar, a gente precisa de dados, de informação. Então, são essas atribuições, fora outros, né, outras proposituras que a gente pode realizar dentro da Assembleia Legislativa. Realização de audiência pública para debater. Vamos supor, existe uma polêmica, um projeto importante. A nossa atuação e a atuação política deveria ser participativa, né? Existem fundamentos legais, né, na nossa Constituição, tanto federal como estadual, de que o orçamento público deve ser participativo, para que a população possa participar, discutir onde será investido para a cada área, só que não há essa participação efetiva como deveria. O trâmite do desenvolvimento de um projeto de lei, ele tem alguma diferença em relação a quando é municipal? Não, depende muito da casa, mas é a mesma tramitação, tanto a nível municipal, estadual e federal. Só usar o caso. O federal que vai ter as duas casas, né? Que é a Câmara do Deputado e o Senado. Aqui, aí a gente, vamos supor, para você ter ideia, né? Todos os meus projetos, eu posso criar sozinho, mas todos os meus é com participação popular, né? A gente pensa um projeto e tem
associações, sociedade civil organizada, a partir de instituições coletivas, a gente faz uma reunião com algumas pessoas que discutem, a gente tem muita ligação com a universidade, com pesquisadores, para ver se aquele projeto está ok, se tem um respaldo da população. A gente, depois que a gente passa por o aval do nosso, né, setor jurídico, da população, de pesquisadores, né, da sociedade civil organizada, a gente protocola. Aí, da protocolar, ele precisa passar pela alguma tramitação, passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça para avaliar a legalidade, a constitucionalidade daquele projeto, se ele está de acordo, né, com a Constituição, com o regimento Eu interno. vou aproveitar o gancho em cima dessa questão. O vereador Diego, eu fiz uma pergunta para ele, por ele ser advogado, quando ele pega e vai ler leis que já foram escritas lá atrás e ainda estão em vigor, quando ele olha, se ele vê cada absurdo. Na esfera estadual não muda, né? Tem cada absurdo ainda que estão em vigor, né? Muitos inconstitucionais, né? Nesse momento vocês podem fazer com a correção, né? A partir Isso que é de legal, né? emendas, que chama emendas, né, naquele projeto. Se tiver alguma coisa bizarra, assim, que precisa melhorar, a gente Ou pode atualizar melhorar. uma lei, a Sim, sociedade exato. muda, a Não, economia, tudo muda. Tem muitos projetos que é de alteração de uma lei já existente, né? Isso tem que partir do legislador ou pode a população, alguém identificou, resolveu estudar aquela lei e falou, "Ó, acho que isso não está funcionando." Ele pode também? Pode, que chama projetos com participação popular, mas isso precisa passar, né, tem uma tramitação diferente, né, tem de pegar assinaturas, né, de algumas pessoas, mas também pode, vamos supor, conversar com deputados, olha, todos os meus projetos, tem um projeto nosso que deu uma repercussão muito grande, que foi equiparar as pessoas com fibromialgia com os direitos e garantias de pessoas com deficiência, para que as pessoas com fibromialgia tivessem acesso a alguns direitos que algumas pessoas com deficiência, questão de fila, questão de carteirinha, questões, né, de acesso à saúde. E esse projeto foi uma menina do interior aqui, que ela pesquisou, viu que tinha em outro estado, ela se reuniu comigo, eu chamei o meu setor jurídico, a gente pegou esse projeto de outro estado, avaliou, adequou para aqui em Sergipe e a gente protocolou. E esse projeto acabou sendo aprovado. Quando ele foi aprovado, tem um prazo para o governo do estado sancionar ou não. Ele poderia sancionar ou vetar. Vetando, aí o projeto volta para a Câmara, lá, a Assembleia, né, Legislativa, e a gente volta se vai aceitar, aprovar o veto, né, se aprovando o veto, aquele projeto não tem validade. Ou se a Assembleia os deputados acabam votando contrário o veto, aí votando contrário mantém-se a votação original. Não desmerecendo, mas acho que o seu entendimento está certo. Para a gente separar o trabalho de um deputado estadual de um vereador. O vereador é quem cuida da rua que não está asfaltada. O deputado é uma esfera, o negócio é maior, né? Porque às vezes a pessoa pode achar, não, eu vou cobrar do deputado porque minha rua está sem iluminação. Eu recebo muitas denúncias, mas a gente pode também, porque, vamos supor, a iluminação é a empresa Energisa. Energisa é uma empresa contratada, concessão estadual. Eu posso, e eu também, vamos supor, tem coisas específicas, mas também tem coisas que é do Estado, né, do governo, mas tem coisa, vamos supor, eu recebo muitas demandas que é do município. Como parlamentar, eu posso cobrar, né, sugerir que o município, isso não vai obrigar, não posso criar leis específicas, mas existem leis, né, do Estado que são aprovadas no âmbito estadual que os municípios também precisam seguir, né, e a gente, por isso que também cobra o poder
legislativo municipal. A infraestrutura de ação dos deputados, da Câmara de Deputados, aqui a gente chama de Alese, né? Sim, Ela é muito mais de estrutura do Estado, né? É bem maior, é mais macro, né? sim, Escola, hospital, sim, sim, segurança pública, sim, sim, porque a gente, na cidade a gente tem a guarda municipal, mas sim. é bem diferente. Na hora de fazer essa composição de leis, ela tem que ficar limitada ao Estado ou não, tem que respeitar também a Constituição para não passar um pouco a Constituição Federal? Sim, tem essa preocupação, que tem situações que a gente não pode legislar, né? Teve um projeto que foi derrubado pelo STF essa semana, sobre a linguagem neutra. Não sei se o senhor teve... Não vi. Foi alguns projetos em algumas cidades, né, e estado, né, mas foi a nível municipal, né, que proibiram, foi projetos aprovados, proibiram a linguagem neutra. Mas para falar sobre linguagem, para legislar sobre a questão, né, da língua portuguesa, do que é nível federal. Federal. Aí o STF derrubou essas legislações, já que o município e o estado não tem como legislar sobre a Eu questão, te perguntei isso, né? Linda, porque já me perguntaram assim, em conversa sobre política, porque nos Estados Unidos cada estado tem sua constituição, num lugar pode dirigir com menos de 18 anos, no outro não pode. Falei, mas entenda que a Sim, infraestrutura jurídica de lá, são o diferentes. nome do país já diz isso, Estados Estados Unidos, Unidos, eles existem, cada um suas leis, sim, mas no Brasil nós temos uma lei federal que comandam todos, sim, sim. então existe muita confusão, porque o deputado não dá para fazer, não é bem assim. Não, Né? Fosse fácil. existe essa hierarquia, senão acaba indo de encontro ao princípio básico que é a Constituição, né? Uma coisa muito comum é a gente tem um pouco o dia a dia. Como é a semana de um deputado estadual? Ele tem. Como em escola, tem que bater o ponto todo dia, no horário tal, existe um regimento. Aí todo dia tem sessões, todo dia tem reuniões de comissões, como é o dia a dia? Não, aqui na Les é um pouco, eu já visitei outras casas, é um pouco diferente. Cada casa existe um regimento, existe uma forma de atuação. Lá na Les, por exemplo, as sessões ordinárias são 3 dias, é terça, quarta e quinta, está, né, prevista às 9h30, mas sempre tem um atraso, começa às 9h30, que lê o expediente, né, que são todas as proposituras que os deputados lê para tramitar no sistema, precisa ser lido lá no expediente, né? Depois, né, da leitura, né, desse expediente, a que chama o pequeno e o grande expediente, que são a parte em que os deputados sobem à tribuna para trazer as demandas, para fazerem suas falas referente à atuação de cada um. Cada um tem uma atuação. Como eu sou da oposição, sim, existe duas bancadas. A bancada Situação da situação, né, que é ligado ao governo, né, que são deputados que fazem parte da bancada governista, né, para você ter ideia, lá na Lese são 24 deputados e deputadas, né, 19 homens e 6, 19, 18, né, porque agora entrou um aqui, Tilima, então são 18 deputados e 6 deputadas, 20 são da situação do governo e somente 4 da oposição. Trabalho. Né? Nós da oposição trabalhamos mais porque da situação, pelo fato de ser governo, e ir na tribuna, muitas das vezes, é para ir eu digo sempre que a tribuna é feita, o parlamento vem de parlar, né? No latim, parlare, né? Que é falar sobre os problemas, levar para a tribuna as demandas, as reivindicações, as denúncias, o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no caso lá, e a partir desse parlatório, né, dessa discussão, analisarmos quais as melhores ações para que
aquela situação seja resolvida, mas na prática isso não existe. O que existe é denúncia da parte da oposição e uma contrapartida e uma defesa, né, dos outros deputados, que é da situação em relação ao governo. Então, tentar, né, que é mais o líder da oposição, justificar ou tentar dizer que o que é que o governo já está sendo feito ou não. O que é legal é falar nesse ponto, Tadeu, assim, vamos fazer um jus para vocês que estão assistindo e começando a entender um pouco essa série. O que é oposição? A oposição não está lá para atrapalhar. A oposição está lá para não deixar que tenha abusos por quem está no comando. Então, a oposição pode ser, se a gente falar aqui de direita e esquerda, vai existir dos dois lados. A oposição tem que existir para que não tenha abusos. Sim. Então, quem está governando vai querer fazer de qualquer jeito. Não, não é bem assim. Se não tem a oposição, é um freio. Exato. E o poder legislativo existe não só para criar leis, né, que também o poder executivo cria, mas justamente para fazer funcionar. Isso, se posicionar para não deixar, como eu digo, que, né, o governante, seja prefeito, se achar dono e queira fazer tudo. Mas como sempre é a maioria, é difícil. Aí acaba acontecendo muitas vezes. Mas mesmo assim, se não tiver, pelo menos, quando eu digo pelo menos, tem são um para gritar, que está ali, né, questionando, denunciando diariamente, há um cuidado maior, né, uma preocupação, porque a gente, quando a gente vê que é algo irregular, né? Uma das nossas atribuições é fiscalizar, a gente aciona outros órgãos do Estado, né? Seja a Justiça, seja o Ministério Público, né? Seja o Tribunal de Contas, para poder avaliar aquela situação ou requerer uma comissão parlamentar de inquérito, né, que é justamente para avaliar aquela conduta, né, daquele, né, prefeito ou daquela... Nessas horas, deputada, os outros setores da sociedade, associações, grupos, sindicatos, câmaras, o que for, ela ajuda o parlamentar, porque ela vê um problema, porque eu estou pensando assim no fato de que quando o parlamentar, você falou que são quatro pessoas, né, de oposição para brigar com 20, mas se vocês estão brigando por algo que o executivo não está executando, a sociedade também tem que fazer a parte dela, também botar a boca no trombone e falar, olha, não é bem assim, vamos mobilizar, né? Exato. Por isso que é muito importante a participação. Eu sempre chamo a população para ir lá, porque é dita casa do povo, deve participar. Porque quando eu percebo que tem a presença lá da população reivindicando, há um cuidado maior, há uma preocupação maior de que as coisas aconteçam de uma forma que não prejudique, né? Como projetos que muitas das vezes retira direitos, né, já conquistados. Então, quando há essa mobilização, há um cuidado maior. E além, né, eu estava falando da Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a questão legal, constitucional, existem as outras comissões, que são comissões temáticas. Eu mesma sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Tudo que diz respeito à questão de direitos humanos, essa comissão, esse projeto, além de ser algum projeto que seja da área de direito de garantia de direitos humanos, além de ser aprovado na comissão, antes de ir para o plenário, votação no plenário, precisa passar pelas comissões. Primeiro, para ver a legalidade, que é na Comissão de Constituição e Justiça. Depois, vai para a comissão temática, né, que, dependendo do assunto. Como, se for direitos humanos, passa para a minha comissão para a gente avaliar se aquele projeto vai estar de acordo com os princípios dos direitos humanos e tal. E
é importante dizer que nessa comissão a gente pode realizar as audiências públicas. As audiências públicas têm um cunho de discutir alguma questão grave, seja relacionada àquele projeto, discutir se aquele projeto é importante, se precisa de alteração. A população pode participar. Ou sindicatos, Sim, associações. exato. Falando nisso, a senhora entrega 3 comissões, né? Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Comissão de Administração de Serviço Público e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Como é que você consegue dar conta de tudo isso? Eu queria participar de todas. Na verdade, eu acabo participando de todas, porque lá na ALES existe uma situação de que não há uma reunião semanal das comissões. As comissões se reúnem mais de caráter extraordinário quando há votação, e muitas das vezes só há votação quando o governador envia projeto e precisa ser votado, porque é sempre de caráter de urgência. Aí abre-se as reuniões, todas as comissões são chamadas, são convocadas para se reunir. Aí muitas das vezes acontece tudo naquele dia, sabe? Primeiro a Comissão de Constituição e Justiça, depois as outras comissões que diz respeito àqueles projetos que estão na pauta. Se tiver projetos ligados à educação, aí a Comissão da Educação participa. Se tiver de saúde, a comissão abre também. Era isso que ele perguntava. Eu dei uma olhada no site da LES, tem várias comissões. Aí eu queria entender assim, você participa da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Aí uma cidade, vou botar Itabaianinha. Lá eles estão com uma dificuldade com o colégio estadual. Falta de professor, falta de estrutura. E eles procuram um deputado estadual para falar sobre essa demanda. Essa situação, esse problema, vai para essa comissão para analisar? É assim que funciona, né? Deveria funcionar assim, mas como eu disse, muitas das vezes só funciona quando há uma votação naquele projeto, por isso que a gente questiona alguns processos mesmo legislativos. Mas né? Se a população entendesse, pelo menos quem são os integrantes de cada comissão, aí assim, de cobrar. Poxa, eu estou com um problema de direitos humanos. O que é o direito humano? Vamos entender, viu, gente? Saúde pública é um direito humano. A pessoa está faltando um médico num posto. E agora eu procuro quem? Vai lá no site, veja quem é a comissão e procura, olha, um desses deputados, olha, eu não sei quem procurar, não vou bater lá na porta e perguntar ao porteiro. Procura, até dar uma dica para vocês, conheçam quem são os parlamentares, lá no perfil de cada um tem um e-mail. Procure, entenda um pouco do que funciona a comissão, porque aí vai entrar na minha pergunta agora. Legislar a nível estadual, a responsabilidade também muito maior do que legislar a nível municipal quando foi vereadora, né? Sim, a responsabilidade é muito grande, mas ao mesmo tempo a gente fica cada vez mais empolgada, eu fico empolgada porque eu percebo, por eu vir, né, de uma prática política questionadora, né? Eu até quando eu fui candidato, meu mandato, coragem para transformar essas práticas, né, que muitas das vezes eu sei que é difícil mudar uma instituição, né, política, né, que foi, mas de estar ali questionando, né, algumas práticas, né, que são práticas naturalizadas, hegemônicas, que sempre foram realizadas pela política que a gente critica, coronelista, né, que muitas das vezes está ali para beneficiar um grupinho, um grupo, né, e para a gente mudar isso não é fácil. Por isso que aquelas pessoas como eu, outras mulheres que foram de uma certa forma perseguidas, como assassinadas, como Marielle Franco, que tinha essa coragem, essa combatividade, nós somos vítimas de fake news, de tentativas de nos silenciar, né? Mulheres, não só mulheres, qualquer parlamentar que faz esse questionamento, né, que tem essa coragem, como está acontecendo no Glauber Braga, né, que está aí, né, que é um deputado, né, aguerrido, que denunciou
práticas, principalmente do orçamento secreto, né? Que esse orçamento secreto é o quê? Usar o dinheiro público Sem de dizer uma como. forma sem dizer como. E por ele, né, ser bem combativo nesse de denunciar, né, a farra, como ele diz, a farra, né, de emendas parlamentares, sem mesmo saber, né, quem foi que indicou. Muitas das vezes tem dificuldade, né, de saber mesmo como o dinheiro está sendo usado. Isso é muito grave. E então esses parlamentares, né, que tem, não é só porque eu sou da esquerda, que tem essa perspectiva questionadora, independentemente da esquerda, da direita, que Sim, não bem. aceita essas Eu, práticas, são vítimas. esse seu discurso, eu acho interessante a gente até pontuar num ponto para que todos entendam, viu, gente? Quando vocês elegem, você vai lá na urna, aperta, confirma, acabou. Não, ele já vai lá me representar. Não é bem assim. Muitas vezes, como você está falando, o trabalho que o deputado tem, o vereador, um senador, é muito difícil quando ele tenta combater um sistema. É um trabalho sozinho. Mas aí, vamos pensar assim, que é o foco da série. Vocês entenderem mais sobre política faz com que você, cidadão, participe da política e se junte a essas pessoas para brigar pelo seu direito, para brigar com que a cidade funcione, com o Estado funcione, para que você tenha um posto de saúde, você tenha uma escola, você tenha segurança pública. Ah, mas o deputado já está lá. Às vezes sozinho ele não faz. Você que vota, esse dedinho que vai lá, aperta, qualquer político tem medo dele. Se você não vai lá e cobra, ele muda. Sim. Acho que esse seu discurso é interessante por isso. Sim. Independente de ser direita ou esquerda, é um país, são pessoas. A gente tem que fazer com que as coisas funcionem para a gente. Exato. Gente, todos. Exato. Trabalho individual não vai conseguir. 4 pessoas serem oposição para brigar com 20. Pode ser 4 com mais gente atrás. População, né? E de forma efetiva, Marco, a gente não aprova, não consegue aprovar nada se não tiver pelo menos a maioria absoluta. Dependendo, né, de projeto, se for uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, né, depende de 2 terços, né, para ser aprovado. Se for um projeto normal, é a maioria simples, no caso tem que ser 13. Mas isso mudanças estruturais, vamos supor, eu tenho vontade, eu tenho vários projetos que são protocolados que não tramitam, né, que são justamente por não ter, por sermos, né, vários, né, deputados, temos vários projetos e não se reunir as comissões como deveria. Há uma morosidade também na tramitação desses projetos. Isso, falou a palavra perfeita aí. Em relação à morosidade, na Assembleia Estadual, o trâmite de trazer para casa, leva primeiro à Comissão de Justiça para analisar o projeto de lei, para levar para votação, é muito grande o tempo. Ou seguram ou não, isso aqui eu vou segurar de propósito. Como eu disse, né, como não está tendo uma tramitação como deveria ser, por já ser uma prática da própria lei, né, que eu sempre foi assim. Aí o que é que acontece? Amanhã vai ter uma votação, aí se reúne-se o líder do governo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais responsável, que tem que passar todos os projetos, porque se não passar por ela, as outras não passam. E eles decidem quais desses projetos serão pautados, entendeu? Não é para uma avaliação cronológica. É um jogo, né? É uma coisa, às vezes, coloca esse projeto, tem aquela coisa, por ser da oposição, há uma dificuldade maior, então é muito difícil, dá uma sensação, como você diz, além de solidão e de impotência, porque eu cheguei lá, né, com a vontade, vou mudar, mas depois a gente percebe que não vai mudar assim, se não mudar, como você disse no início, a composição, né, da representatividade, né, essa diversidade. E outra coisa que
eu digo, e que não tem essa consciência crítica, não é crítica por criticar, não é uma Não, e crítica de oposição entendimento. de oposição por oposição, Não. mas sim de que nós estamos ali para representar o povo e não representar o governo. Não é que você deixe de ter oposição à situação, mas que não diga amém. Muitas das vezes os projetos não são nem lidos, as pessoas nem sabem o que está Aquele votando. famoso aprovado. Sim, sim, é uma Deus. coisa surreal, assim, sabe? Que às vezes, meu Deus, coisas. Eu mesma, quando eu recebo, né, minha equipe faz um relatório, faz um parecer, avaliação, para que. Mas quando eu chego lá que eu quero discutir, Faz só. Ah, às tá. vezes é eu da oposição discute, é tudo aprovado sem ter um debate, projetos que entrou na pauta, né, que o governo manda hoje, amanhã. Não é, sabe, tudo bem que é porque tem a maioria, não quer dizer, e eu sempre disse isso, os poderes devem ser independentes e autônomos. Se há uma influência de um poder Aí não contra o está outro, funcionando. Isso vem isso já vai. muito bem com essa pergunta, deputada. A relação do legislativo com o executivo aqui no Estado, independente da situação hoje, política hoje, ela consegue ainda ter diálogo? Porque, às vezes, um projeto da situação é muito interessante e a oposição fala, poxa, Sim, legal. não, Vem do outro lado, que não, legal, vamos fazer. todos os projetos que a gente avalia que é beneficiado, que alguns projetos que a gente percebe que vai prejudicar principalmente a classe trabalhadora, né? Já eu, né, que eu tenho essa ligação muito grande com os sindicatos, né, que eu sou da esquerda, né? Eu tenho esse dia, todos os projetos que têm a ver com o direito da classe trabalhadora, eu mando para o sindicato, seja se for da saúde, mando para o sindicato da saúde, se for para a educação, sindicato da educação, porque são eles que estão ali no dia a dia que vão saber se aquele projeto é se vai prejudicar ou não, mesmo que não seja um projeto que vai beneficiar, mas que para a educação, que para a saúde, aquele projeto tem um respaldo. Então, eu mesma, todos os meus posicionamentos, a gente faz uma avaliação da nossa mandata, mas também a gente sempre busca um respaldo, tanto dos sindicatos, tanto das associações, das instituições. Tem também a parte poder judicial, jurídico, né, para ver se do jurídico, vamos dizer assim, para que o projeto tenha sustentabilidade jurídica também, né? Porque o vereador Diego disse, muitos projetos que são ainda em vigor tem que ser derrubado porque legalmente ele não Exato. foi passado de qualquer jeito. E uma coisa que eu digo também, existem vários projetos. Eu já fiz várias audiências públicas, reuniões. Eu vou dar uma categoria de pessoas assim que sempre denuncia isso. Das pessoas com deficiência. Eles dizem que existe legislações maravilhosas, mas não são efetivadas como deveria. Aí é o erro do executivo, ele não executa. Exato, a lei existe e o executivo não executa. Mas ela não é efetiva como deveria, né? Isso é legal, deputada, porque é bom a gente falar. Quando a gente falou sobre a questão da lei municipal, a lei está lá e o executor dessa lei no município é o prefeito. Entendam, gente, que a lei estadual, o executor é o governador. Então, existem leis que estão lá aprovadas, foram muito bem elaboradas, aprovadas, sim, até sancionadas, e ele esquece. Sim. Eu não estou falando, não estou me referindo ao momento, 2025, abril de 2025. Eu estou me referindo a lei existe, feita pelos legisladores, deputados, estadual, federal, vereador, senador, porém o executivo, prefeito, governador e presidência da república tem que executar. Não adianta ter lei se ela está funcionando. Para executar, mas precisa algo que é fundamental, que é aqué. Aqué, na linguagem apajubá que eu falo, LGBT, então.
É dinheiro, é orçamento. Se o governo não destina, e para ter orçamento, precisa discutir nas leis orçamentárias, né? Precisa estar essas legislações, né? Essas leis, essas políticas públicas precisam ter dotação orçamentária para, senão o governo vai usar o dinheiro como. Como quiser, Só né? que o que acontece? Quando manda. Eu não estou falando só do governo do estado, não. Isso é uma prática, infelizmente, não só do Sergipe, do Brasil, né? Tá enraizada, né? Por sempre governos, né, ter a maioria, e a gente sabe que tem a maioria, muitas das vezes não é porque não é porque acredita na É onde atuação entra do o tal do governo. orçamento secreto. É onde entra, venha pra cá. Eu mesma, quando eu fui eleita vereadora, Linda, venha pro lado do governo que você vai se beneficiar, você Aí vai. você E não é isso, não é você vai ter mais facilidade de suas questões. Eu disse, não, eu quero ser livre, não adianta eu ir pro lado do governo e eu não poder denunciar uma coisa que eu vejo que é irregular, entendeu? Isso foge do meu princípio. E eu disse, se eu fosse da situação, porque eu sempre dei como vereador e agora eu sou da oposição, né? Não por oposição, por fazer críticas, né, a algumas práticas, né, tanto do prefeito anterior, tanto do governo, mas com justificativa, com propriedade, entendeu? Mas mesmo que seja da situação, você não pode, do lado do governo, se silenciar e ver alguma irregularidade, que a gente vê isso, é um silêncio, né? Assim, Tá vendo a coisa errada, não tô vendo. e não Não pode falar, por quê? Porque vai, sabe, é perde o isso, sentido da política aí. perde Porque você é totalmente. a pessoa que está lá representa a população, representa a Exato, sociedade. não É a é partir para do momento que você não representar está dependendo. Você não está representando uma o pessoa. governo, Você depende. exato. Nesse momento, deputada, como é que você lida com a desinformação sobre o trabalho do político? Tipo, o que a gente está fazendo aqui é o contrário, nós estamos informando para as pessoas como é. Sim. Mas como é no dia a dia? Você vê assim, poxa, estão inventando cada coisa que não tem nada a ver, estão queimando o filme. É, é assim, às vezes eu fico um pouco preocupada, mas lá na Alés em si tem o setor jurídico de lá da própria Alés, a mesa diretora, alguns funcionários que trabalham aqui, eles são muito legalistas, assim, quando projetos que realmente ferem a constitucionalidade, a legalidade, eles nem tramitam esses projetos, assim, então isso já me deixa, mas tem alguns que a gente percebe, né, certas questões que possam prejudicar, né, a população ou então algum órgão específico. Então, eu sempre que posso, eu uso a tribuna como esse espaço, né, de levar informação, né, eu sou pesquisador, eu sou mestre em educação também, além de formado em letras portuguesas, eu fiz um mestrado sobre educação, mestrado em educação, sobre a importância do respeito, da diversidade, né, do combate ao machismo, ao racismo, a LGBTfobia estrutural de nossa sociedade para a gente combater as violências, as desigualdades, né? Porque a partir, né, a partir de práticas preconceituosas, machistas, que as mulheres acabam sofrendo não só violência, né, de seus pais por serem mulheres, mas também sofrem dificuldades para ocupar espaços de poder na sociedade, ocupar política institucional, ocupar cargos de direção, né, salários, né? Essa semana eu fui para o encontro das mulheres bancárias, sábado passado, estava discutindo as diferenças, né, não só salariais, às vezes ocupando o mesmo Que é um cargo. absurdo, porque não, na Constituição há a previsibilidade da igualdade Sim, e não é cumprida. porque a gente, infelizmente, vive em um país, né, muito patriarcal, machista. Lei não funciona, só existe. Exato, né? Hoje todo mundo não pode, ninguém não tem como fugir, não é que todo mundo tem. Eu conheço pessoas que estão fora dessa bolha, mas hoje não tem como fugir da rede social.
Você atuou como vereadora, usou a rede social como uma ferramenta e na esfera estadual conseguiu trazer para ter essa comunicação rápida com as pessoas, mostrar o dia a dia. Sim, diariamente, Marco. A gente usa as nossas redes sociais, além para divulgar as nossas ações que a gente está desenvolvendo, denunciar, né? Eu recebo muitas denúncias nas minhas redes sociais, no Instagram, diariamente, várias denúncias. Essas denúncias a gente acaba, se for de indicação, a gente transforma em indicação, se for em projeto, se for fiscalização, eu vou lá em loco fiscalizar quando é uma denúncia, vamos supor, no hospital, né? Falta, né, as condições, né, daquele hospital, daquela escola, a gente faz vai, né, lá no local para fazer essa fiscalização, mas também eu uso para algo que é fundamental, que é para levar informação. A gente tem a nossa comunicação muito com esse foco de levar informação, de levar, de que a população tem acesso aos seus direitos. Uma das coisas que eu me surpreendi desde quando eu fui vereadora e até agora, que as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos, não sabem onde acessar, onde buscar, onde denunciar, né? E muitas das vezes acaba não tendo direito. E na nossa avaliação, às vezes é proposital, porque se Quanto tiver uma menos você divulgação, informar o que ela pode, ela menos vai reclamar. vai reclamar e menos vai buscar, vai Sim. querer acessar aquele direito e, consequentemente, isso vai manter ali. Se tiver uma divulgação, a procura vai ser maior, a denúncia vai ser maior. Então, a gente sempre busca, questiona e provoca o governo do Estado. O que está acontecendo? De fazer campanhas, de divulgar, das pessoas terem, né? Quando é de violência, né? A questão de segurança pública, a gente vê muito, né? Disque 100, Disque 180 e tal. Mas outra é onde acessar alguns direitos que a população tem e infelizmente, não sabe, é muito, muito grande. Então, a gente usa a nossa visibilidade que a gente tem, né? De estar parlamentar para também informar dos direitos, não só da classe trabalhadora, mas de toda a população. Linda, como deputada, e vendo na estrutura da lei aquelas várias comissões, tem alguma que é um ninho de vespeiro? Gente, eu não vou mexer. É a que dá... Não mexe, que essa da bomba. Como eu disse, como elas estão funcionando, né? Todas praticamente na mesma condição, né? Aí não assim, não tem muita diferença, não. Não dá assim, para provocar. Eu queria muito, assim, eu mesma agora como presidenta, né, eu já acionei várias reuniões para a gente discutir algumas demandas, só que aí o deputado não pode, que tem uma agenda, até para se reunir a gente tem dificuldade. Eu queria puxar uma coisa lá do início. Você começou falando muito sobre a educação, educadora, formada em letras, com mestrado em educação. A gente sempre ouviu isso e é verdade. A educação transforma. A gente tem tantas histórias de pessoas que foram para a educação. Não, eu vou estudar para mudar a minha vida e mudou. Como é que você vê isso? Porque acho que para a gente ter uma boa saúde, a gente precisa de educação de saúde. A gente precisa entender de segurança. Te incomoda o quanto que a educação nesse país é jogada de lado, sendo educadora? Muito, muito, porque principalmente a educação pública, né? A gente vê um descaso muito, esse governo, né, a gente está tendo muito embate, assim, de perseguição. Tem uma frase, né, de Paulo Freire que eu gosto muito, que a educação, ela não muda somente a pessoa, né? A educação não transforma somente a pessoa. A educação muda a pessoa, transforma a pessoa e a pessoa, né, com acesso, transforma o mundo. Existe essa frase é muito importante porque além, como você diz, de transformar a realidade, de oportunizar, quando
aquela estudante, aquele aluno, aquela aluna tem acesso à informação, né, de vários, não só ali aquele conteúdo técnico, né, ali específico, mas sobre seus direitos, ela se empodera, ela desperta o senso crítico, Uhum. ela vai ser muito mais difícil ser persuadida, enganada de vender o voto, porque ele sabe, vai ter Não, eu tenho o meu ciência direito, eu de sei o que, que é, não entendeu? E abro não mão. vai deixar, mas infelizmente eles não querem. Por isso que perseguem muito. Eu estou sendo vítima de, né, de Uhum. perseguição por causa disso, porque eu acredito nessa educação transformadora. E para que haja essa educação transformadora, precisa de investimento, de valorização do professor, da professora. Eu acho que era a profissão que deveria ser mais bem É, paga, né? É, não sei do se professor e você sabe que no professora. Japão, a única pessoa que não precisa fazer reverência ao imperador japonês é o professor. Sim, Ele é superior a um mas imperador. aqui há uma banalização, infelizmente, por não ter uma valorização É, como o que deveria. eu acho, se me permitir puxar, vamos dizer assim, para cá, acho que um dos objetivos que eu tive ao criar essa série é justamente isso. Quando a gente entender de política a todo modo, a gente começa a atender nossos direitos. Então eu não vou abrir mão dele. Eu sei o que eu tenho direito. Não, amigo, desculpa. Eu sei que isso aqui eu tenho direito, você não vai me convencer ao contrário. E quando você envolve entender assim, poxa, eu tô com um problema. Você tem acesso a um deputado, uma deputada, pode chegar a ter uma facilidade maior porque tem um retorno mais rápido. Mas eu tô com um problema na minha rua. Então, mas eu vou procurar porque vocês fazem parte de uma esfera que é a gestora da sociedade. Sim. E se a gente faz com que as pessoas entendam como funciona, elas chegam a vocês e participam com vocês. E isso faz com que as coisas funcionem e não tenham grupos, paredes separando, muros de altos. Todo mundo está no mesmo bolo. A mesma rua que eu vou, outra pessoa vai. Sim. Vai para essa parte. Se a gente educa as pessoas, primeiro elas entendem, elas não vão pelos outros. Brigar com fake news deve ser a pior coisa do mundo, Sim, porque sim. se não tiver só a rede social ou a rede para ali É. cortar, é difícil, né? Infelizmente, a gente está passando um momento muito difícil, né? Que a fake news é muito perigosa para a nossa Muito para democracia, né? tudo. Para tudo, para a vida, né? Eu Porque sempre uma falo, fake news você pode ser vítima, né? Até de violência, porque a pessoa acredita naquilo e acaba, né? Ele tentando ali, até, deputada, falar uma coisa, gente, entenda o seguinte, fake news não é exclusividade de uma celebridade, de um político, qualquer pessoa, que se uma pessoa quiser chegar e escrever qualquer coisinha ali na internet sobre você, aí o que acontece? A falta da educação, eu acho. Quem lê aquela informação, procure saber, não replica. Aí onde é a fake news? A replicação de uma informação sem Exato. o A conhecimento da fonte. fonte acaba com qualquer pessoa. Não precisa ser uma celebridade, um político. Qualquer pessoa pode ser destruída por uma fake news. E quando você tem um entendimento de educação, você não vai nessa. Começa a Sim. brigar, começa a reivindicar seus direitos e dizer assim, não, ninguém vai me manipular, ninguém vai me conduzir. Eu quero brigar e vou me juntar a pessoas que estão fazendo um trabalho daqueles que eu acredito que seja bom para todos, não só para mim. Aí eu vou deixar de ser egoísta, você pensar só em mim, pensar em coletivo. Senão vai Exato. morar numa ilha sozinho, onde você vai ser o É. legislador, tudo, né? Eu acho há muito individualismo ainda, né? Quando a gente pensa na coletividade, né? Ainda não existe muito. E é a mesma coisa que eu digo quando alguma pessoa, venha me ajuda individualmente. Eu disse, eu queria, se eu fosse, né, tivesse condições, e eu acho que no Brasil, se não houvesse tanta corrupção, se não houvesse muito mais preocupação com os interesses pessoais, eu acho que o Brasil era para estar. Se tivesse uma maior redistribuição de renda, era para ser o melhor país do mundo, era para ser um dos países onde todas as pessoas poderiam acessar todos os seus direitos, garantir tudo. Só que, infelizmente, há além dessa corrupção, do desvio de dinheiro, gente, escândalo, dinheiro de merenda escolar, todos os dias de saúde são De tudo. desviados. Eu acho, deputado, desculpa, eu acho que o melhor ditado popular que representa o Brasil
nisso que a senhora está falando, não era para ser um dito popular, um ditado popular, farinha pouca primeiro meu pirão. Isso já mostra que o negócio está errado. Sim, sim. Então, e eu acho que isso só vai mudar quando o povo tiver essa consciência. O povo, as mulheres, principalmente, que é um grupo maior, infelizmente, se empoderar. A população negra que já está se organizando. Eu faço parte de um agrupamento que é dito como minoria. Eu não vejo como minoria. Eu digo que nós. Eu digo não, né? Um autor, esqueci o nome da autora, que nós não são grupos. Nós não somos minorias, somos maiorias minorizadas, né? Maiorias que têm, somos Poderiam mudar. minorias em direitos, né? Em possibilidade de acessar certos espaços de poder. Então, quando houver uma maior equidade, as pessoas tiverem condições de ocupar, né, das mesmas formas todos os espaços, a gente aos poucos iriam diminuir não só as diferenças, essas desigualdades muito grandes, mas as violências, né? Porque eu acredito que quando as pessoas acessam condições dignas, tem o princípio que é garantido na Constituição, a dignidade, né? A cidadania, né, é garantida, né? As pessoas acesso à educação de forma igualitária, né? Porque a gente vê que a população negra periférica, a população mais pobre, não tem como competir entrar na universidade. Se não fossem as políticas de cotas, a gente ainda tem um número, ainda se a gente for ver, né, Ainda existe. a fotografia, não só dos parlamentos, mas a fotografia, né, das formaturas de cursos de medicinas, é ainda, sabe, muito desigual, né, em vários sentidos. Então, quando essas diferenças forem diminuídas, a gente, quiçá, vai viver Uma sociedade uma melhor. mais Mas justa. por isso que eu acredito muito, assim, sabe, nessa política, né, com a perspectiva transformadora de que o povo volte a acreditar, né? Eu mesmo tinha ojeriza, assim, antes de eu entrar na universidade, até para votar no dia anterior, eu buscava informação de minhas irmãs, nunca busquei, entendeu? E para que as pessoas possam acompanhar, né? Os parlamentares pesquisem, levantem, busquem informação, né, sobre a atuação, né, de cada parlamentar e que a gente, quando estiver ali, né, que eu digo, não é fazendo crítica só aqui em Sergipe, mas infelizmente no Brasil Os todo, né, a parlamentos são gente iguais, possa praticamente. pelo menos executar aquilo que está na legislação, na Constituição, né, a gente já iria fazer muito bem para a nossa Eu população. queria lhe perguntar, assim, não sei se é um assunto muito delicado, mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou por ser uma mulher trans dentro da política? Sim, Chegar ali e encarar isso, porque vem tudo, né? Ali vem tudo um é, olhar tudo diferente. eu digo, eu poderia ser uma mulher trans, mas se eu fosse calada, se eu batesse continência, aceitasse tudo numa boa, não questionasse, né? Ia ser tranquilo. Mas além de ser uma mulher trans, eu tenho essa perspectiva questionadora, né? Eu cheguei lá com essa vontade, né, de provocar mudança e isso incomoda. Mas eu Hum, digo que a gente só muda as coisas quando a se gente incomodar. incomoda. Se não incomoda, se eu chego. Então, mesmo que eu estou sofrendo muito, nesses últimos dias eu estou sendo vítima de perseguição, de fake news, desde quando eu fui eleita vereadora, mas como está já chegando as próximas eleições, né, e alguns parlamentares já estão em pré-campanha, e ao invés deles. eh, divulgarem suas ações, né? Seu trabalho que está fazendo, eles ficam
mais preocupados em perseguir, em querer deslegitimar, atacar outras pessoas. Então, eu estou passando um momento, eu acho que de todos esses 4 anos e 4 meses que eu estou mais difíceis, porque estão distorcendo algo que para mim é fundamental, né, que é debates dentro das escolas sobre o respeito à diversidade, sobre amor, né? E eu como mestre de educação, eu estudei isso, a importância da gente debater, que as pessoas tenham consciência, né, principalmente crianças e adolescentes, de que aquele tocar naquele lugar é um abuso, né, falar sobre questões ligadas a comportamento que gera violência, não só contra a minha comunidade, que eu faço parte, que é a comunidade LGBT, mas contra as mulheres, né, porque tem crianças, adolescentes, população negra, por a gente viver em uma sociedade estruturalmente machista, misógina, LGBTfóbica, racista, capacitista, né? Antigamente brincava, né, com questões ligadas com pessoas com deficiência, não, zombava numa boa, e a gente não pode. Aí dizem que é mimimi. Não, eu quero ser, eu sou uma mulher trans, eu quero ser tratada porque eu sou reconhecida até pelo Estado, né? No meu documento é Linda Brasil, sexo feminino, e mesmo que você não concorde, que você julgue errado ou certo, você tem de respeitar, né? Que o respeito é fundamental, não é uma questão, como eles dizem, de ideologia, é uma questão da gente viver numa sociedade que é plural, que é diversa, e cada, né, pessoa deveria ser harmônica. Sim, viver. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Linda Brasil Azevedo Santos, hoje, o que a política, estar na política, transformou como pessoa? Daquela lá de trás. Para mim está sendo um ensinamento muito grande. Eu estou vendo esse processo, tudo que está acontecendo na minha vida, como algo assim. Primeiro eu digo, meu Deus, se eu não passasse por isso, eu não tinha feito nada nessa encarnação. Eu estou vendo cada dia que passa como um propósito, né? Por tudo que está acontecendo, né? Hoje mesmo eu tive uma atividade lá no centro e vinham senhorinhas assim, me abraçando, chorando, alegre. E ao mesmo tempo crianças querendo tirar foto, parabenizando. Isso para mim é muito, muito significativo. Não por um elogio, né? Por saber que eu tenho, mesmo com tantos ataques que eu estou recebendo, existem outras pessoas, né, que estão ali vendo a importância de eu estar ali ocupando esse espaço, que é difícil, mas cada vez que passa eu estou me sentindo mais entusiasmada, né, com mais vontade, porque eu estou percebendo. Claro que eu não vou mudar sozinha, né, mas eu e outros parlamentares que estão ocupando, mulheres trans, travestis, pessoas negras, indígenas, que estão ocupando essas casas legislativas, estão fazendo uma diferença tão grande, estão fazendo uma revolução, mesmo que seja pequena, mas eu acredito que a gente está plantando sementinhas ali, e isso é o que mais me dá força de continuar assim, é saber que a minha experiência pode inspirar, motivar outras pessoas, não só como eu, mas outra menina do interior, né, que está lá, que não tem perspectiva melhor de sua vida, que possa acreditar, olha, Cilinda, né, que é uma mulher trans, que passou pela prostituição, né, conseguiu chegar, eu também posso. Então é isso que me motiva. Isso seria criar o incômodo nas pessoas. Quando você se incomoda, você busca. Sim, sim. A Linda consegue deixar de ser um pouco política e ser linda?
Sim. Consegue ter aquele Senão, expediente. Estou desligado da Não. tal hora e volta a Não, ser. tem Senão pira, né? duas coisas que é fundamental. Faço parte de uma escola que chama Sociedade Maria Cristo. É uma escola espiritual cristã que é liderada pelo médium orientador espiritual Benjamin Teixeira de Uhum. Aguiar. Eu frequento há 25 anos, onde lá eu tento me fortalecer com, sabe, com mensagens e também com propósito, com princípios, né, que tem a ver com isso, né, que é a base da minha atuação política, que é serviço ao bem comum. E, né, e para servir a comunidade de uma forma geral, a gente precisa estar ali presente, a gente precisa lutar por justiça social no nosso país, lutar contra as desigualdades, contra as violências. Então, a espiritualidade é um local, meu refúgio. Eu faço pilates, né, para poder, porque o pilates, além do corpo, A cabeça. também É é para a questão desligar um pouco dessa loucura, da né? respiração. Gosto muito de cinema. Eu estou mais em casa, assisto mais nos canais, assim, né, privados, né, de filmes, mas sempre com minha mãezinha. Eu tenho uma mãezinha de 94 anos, que ela é meu grande amor. Eu sempre anuncio isso, divulgo isso, porque desde pequena ela sempre me viu como uma pessoa e sempre disse que o mais importante era ser feliz. E ela nunca questionou, nunca estranhou a minha transgeneridade. E minha mãe é uma semi-alfabeta, só estudou até o 2º ano primário, né? E sempre me acolheu, minhas irmãs, sentiu o amor da minha família, né? Não só biológica, mas do ideal, né, da Sociedade Maria Cristo. Senti o carinho como eu senti hoje. Eu estava numa atividade no centro. Gente, é revigorante mesmo, assim, é o que me dá força para também prosseguir e sair um pouquinho, né? Eu tento também quebrar um pouco daquela coisa que é política, aquela Não me coisa toque, eu sou. formal. Eu chego lá, bato meu leque lá na Quebrar o clima. Assembleia. Eu sempre levo também um pouquinho, porque eu acho que o humor também é importante. Eu acho que o amor, quem não conseguir rir, né, que é uma pessoa muito travada, algo muito errado está. Então, eu acho que o humor, aquele humor saudável, né, que não é rir do outro, mas rir com o outro, né, eu acho que é muito importante para que a gente possa superar as adversidades. Você falou uma palavra aí, continuidade. Como você vê na continuidade na política nos próximos anos? Vai continuar voos mais altos? Sim, eu vou depender muito da conjuntura, do momento, né? A gente precisa avaliar, porque política é isso, a gente tem avaliar cada circunstância, mas se for depender de mim, né? Eu quero muito, eu tenho algo que eu acho que dentro, né, da política existe uma casa legislativa que eu acho que é muito importante para o nosso país, que é o Senado. Eu tenho essa, porque eu acho que é uma casa onde resume tudo o que a gente falou aqui, É o né? topo da legislação, né? Exato, do legislativo, né? E lá as discussões são mais sérias, existe, né, quem consegue chegar até. Claro, tem algumas pessoas que conseguiram chegar, mas o debate, todos os finais de semana que eu estou em casa, eu ligo a TV Senado, porque eu percebo que é uma casa legislativa, né, muito importante para o nosso país, é onde tudo acontece, né? Porque, como você disse, tudo começa da Câmara, vai para a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional. No Congresso Nacional temos 527, se eu não me engano, deputados de todo o Brasil de uma forma. E lá no Senado há uma, sabe, são 81 e há uma paridade O que eu acho maior. legal do Senado é que são 81 senadores
cada estado representado pelo mesmo número. Então, é todo mundo. Não existe não existe uma bancada, desigualdade. assim, tipo, no Sul, São Paulo domina. Como na Câmara da São Paulo e Minas né? dominam, né? Exato, né? Quase 100, né? E Sergipe, então há uma desproporcionalidade muito grande. No Senado, O debate é quase eu acho igual. que é mais, né? E que seu número maior, eu acho que não sei, é algo que eu sinto. Vamos aguardar. E eu tô não só pensando, mas eu tô estudando, porque eu digo, eu acho que no futuro, eu acho que para ser político, as pessoas principalmente têm de conhecer o básico de administração pública. Muitas pessoas chegam na vereança e não sabem de nada o que é lei orçamentária, não sabem o que é o projeto de lei, né? E para administrar, pelo menos, eu acho que deve ter algum critério, pelo menos uma capacitação, né? Para Sim. que eu mesma, todos os dias, eu procuro me informar, ler alguma coisa. E às São vezes só de passagem lá. eu me sinto que ainda eu tô, sabe, aquém, entendeu? Mas eu acho, é isso, a gente vai. E não ver política. Não Mais deu certo na vida, eu vou. Vai ser político. Não. A responsabilidade é muito grande. Aí pessoa, não, eu não vejo como um emprego, como trabalho. Eu não, é um trabalho, é bem remunerado para isso. E as pessoas não vê, sabe, dá essa sensação que não vê como se fosse um pedestal, um meio para você conseguir isso, sabe? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa ver mesmo. Não, por isso que eu queria até fazer meu doutorado, porque assim que eu defendi minha dissertação de mestrado, eu já, no mesmo ano eu me elegi vereadora, eu queria fazer. Mas eu não vou fazer porque, para mim, eu estou me dedicando minha vida toda porque é uma responsabilidade muito grande e eu preciso me dedicar. Você falou uma palavra muito perfeita, profundo. porque vocês decidem a vida de pessoas. Exato. Então não pode brincar. Não é uma. Não, e muitos acham isso como um elogio. Não, eu não trabalho, eu não vejo como trabalho. É um trabalho e é super valorizado e que você deveria ver como, sabe, não dar essa atenção, essa valorização como deveria. E eu acho que no futuro, até as legislações eleitorais, políticas, precisam botar refinar um pouquinho, né? coisa, senão banaliza, né? Psicopatas pode ser, pode Tudo. não foi, assim, posturas antidemocráticas, negacionista, né? Contra a vacina, contra coisas que salvam vidas, então precisa ter, sabe, Uma base, uma formação, né? Como eles colocam para ser um senador, precisa de uma idade mínima de vivência. Não é só você ser não ter sido um criminoso, porque a única coisa é isso, a ficha limpa. Só o isso. resto quer dizer, você pode ser tudo, mas ser ficha limpa tem tantos, né? Nesse sentido. Linda Brasil. A Linda Brasil tem algum prato, alguma comida que tem um valor emocional ou só o sabor que tu para o mundo por causa dele? Tem várias, assim, que eu gosto. Eu morei muito na Itália, né? Morei 5 anos na Itália e, cara, a pizza era uma coisa... A pizza italiana é uma coisa fantástica, assim. Mas tinha massa italiana no geral, né? Que me encantava, né? A comida italiana é muito, muito, muito especial para mim. De vez em quando eu tô em casa, eu peço, mas a comida da mamãe é aquela comida caseira, né? Que bem simples, né? Feijão com arroz, com aquela carne frita, né? Galinha de caipira que minha mãe fazia, é algo que quando eu tô assim, hoje ela não tá cozinhando, né? Mas eu sempre que eu vou na casa de uma prima que no interior e como é uma comida que como assim e tem essa memória afetiva muito, muito grande. E tem algo que você não come por nada nesse mundo. Não me venha com esse prato ou esse negócio que eu não como, pelo amor de Deus. Saiba que não tenho, eu sou uma pessoa, não sei porque tudo, eu não tenho algo assim específico que eu
não como. Eu acho que por isso que eu tenho a saúde, eu sempre tive uma saúde boa, que eu sempre comi de tudo e de muito. Aqui já passaram cada prato, assim, não, cada coisa. Não como. E outras que eu olhei assim, sério? Isso aí? Não, isso é de cada um. Eu não tenho nada assim que eu não. é, u- Ultimamente, mas foi de uma viagem que eu acho que foi algo que eu cheguei em um hotel e eu estava enjoado, eu fui tomar café. Tinha um ovo mexido, eu acho que ele estava bem mexido. Gema mole. E quando eu fui comer, eu botei na boca, me enjoou e já tem uns 2 meses isso. E eu Ainda tá. agora tô, mas eu acho que não é o ovo, eu gosto muito, mas comer naquela situação, eu acho que você acaba criando uma barreira, assim. Mas é outra coisa. Eu vou tirar o termo deputada e chamar Linda Brasil. Acho que sua passagem aqui como deputada no Chile esclareceu muito esse funcionamento. Apesar de serem parecidas as casas, vindo da Câmara de Vereadores e ir para uma Assembleia, a formação de leis e o trâmite ali é muito parecido. Mas o importante foram colocações que você trouxe para cá. O trabalho é maior, mas as comissões também têm valores mais, dimensões maiores. Então, mais uma forma que a gente vê através dessa série é para que você entenda, você que assistiu, esse trabalho, mas também conhecer o trabalho de uma deputada, como ela atua, como ela já colocou os seus projetos, como ela trabalha nas comissões e como toda essa estrutura. Tem a sua simbologia, porque é a primeira vereadora trans de Sergipe, ou de Aracaju, é a primeira deputada, então vem toda essa responsabilidade que você traz nas costas, porque representa um grupo vulnerável e também abraça outros. Então, isso se torna uma voz na oposição em busca disso. É legal que a gente tivemos aqui essa oportunidade de conhecer todos esses aspectos do trabalho do legislador e do trabalho da pessoa que está ali legislando, não só a função de legislação estadual, mas também toda essa parte, essa sensibilidade, esse entendimento, essa inquietação. Isso que foi legal. Para a gente chegar ao fim da entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem assistiu, de que forma contribuir, te ajudar individualmente a deputada Linda Brasil, mas também como cidadão, o que pode ser feito para quem assistiu, você deixasse essa mensagem. Primeiro, a gente não se acomodar, né? A partir do momento que a gente perceber algo irregular, né? A importância da denúncia, porque quando a gente denuncia, busca, né, para seja um parlamentar, né, seja um advogado, seja uma instituição que garanta os direitos, né, a gente vai se sentir fortalecido, fortalecida. A partir dessa relação que existe entre a sociedade, as instituições, as pessoas que representam as instituições como eu, né, sendo uma parlamentar, é fundamental para que a gente possa cada vez mais garantir, né, políticas públicas, garantir acesso à educação pública de qualidade, é um sistema único de saúde, onde todas as pessoas possam acessar e ter garantida a sua saúde, acesso à moradia, acesso a toda ao sistema público, né, de transporte de qualidade. Então, tudo aquilo que garanta dignidade é importante. E espero que cada vez mais a população sergipana brasileira possa saber escolher, votar, valorizar. Eu digo que a maior ferramenta que o povo tem é o voto, né? Eu acho que é algo muito precioso e que cada vez mais as pessoas tenham consciência da importância de votar e não tratar o voto como uma mercadoria, como uma troca, mas sim numa perspectiva, né, de eleger pessoas que vão ali representar não só você quem votou, mas a
todas as pessoas. Espero que isso possa acontecer, né, não só aqui em Sergipe, mas no Brasil. E apesar dos pesares, né, apesar das dores, das dificuldades, desse momento difícil de discurso de ódio, a gente não pode parar de sonhar, de esperançar, né? O esperançar, né, que Paulo Freire dizia, e não é esperar por dias melhores, né, de uma forma calma, mas é esperar com ação, né, com assertividade, né, com combatividade, né, que é do verbo esperançar, né? Espero que esse esperançar possa contagiar todos os corações, né, de quem, né, está assistindo, de quem vai assistir, de outras pessoas que possam acessar essa live babadeira. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradecer, deputada, a sua presença, suas informações, seu depoimento, tudo isso que a gente pôde aprender aqui nessa segunda entrevista da série que a gente criou para que vocês entendam um pouco mais de política, participem da política, entendam que política, quando você atua como cidadão, você faz parte de um bloco geral e isso quem ganha é uma sociedade, é uma cidade, é um estado, é um país. Minha contribuição como cidadão e cabeça aqui desse podcast que é uma bagunça organizada, mas é assim, a gente tenta isso e que fique essa mensagem que a deputada deixou e seguir buscando dias melhores para todos, seja qualquer pessoa, qualquer pessoa com seu gosto, com a sua preferência, com a sua identificação. Quando a gente tem equilíbrio, tudo funciona. A natureza é a melhor aula. Quando a natureza está equilibrada, tudo funciona. Quando a gente começar a funcionar como uma sociedade equilibrada, você vai ver como vai ter diferença. Não é só equilibrada na cabeça, não. É equilibrada em ações, em direitos, em tudo igual. O que é meu é seu. O que eu quero para mim, eu quero para os outros. É aquela história. Gente, muito obrigado a vocês que acompanharam o Bem Temperado Podcast nesse episódio. Agradecer nossos patrocinadores, Tioli Casa da Música, sempre presentes aqui. Não deixem de acompanhar essa entrevista no Spotify. Vocês já sabem, a gente também está no Spotify. E a gente se encontra próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, com mais um episódio com um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Obrigado.